Boa noite, irmãos. Nós vamos nos preparar, vamos ouvir aqui alguns hinos, depois nós vamos dar início ao culto.
Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o nosso culto com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco nesta noite também, na direção deste culto. Quero pedir ao Pai que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está assistindo esse culto, cada amigo que está, ó Deus, assistindo essa live. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e nos abençoe. E que a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar 2 hinos. O primeiro é o 290. Cristo, meu mestre. Vou tentar fazer um solo aqui, vou ver se vai dar certo, tá bom? Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, todas descanso, salvação real. Quando sou provado e já vou desfalecer, tu, meu Cristo amado, vem me socorrer. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer-me vou. Pois em ti eu posso resistir à tentação. Se em ti obtenho força, paz, perdão. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Cristo, meu mestre, que mais gozo posso ter que no teu reino tua glória ver. Em teu seio quero minha fronte reclinar, para ter descanso desse labutar. Perto, muito perto, eu chegar, me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Agora nós vamos cantar, junto com todos vocês, o 385, o louvor. 385. Vamos lá, dona Anice. Trezentos e oitenta e cinco.
Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, hoje vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje e hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje e hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltados para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre missões. No próximo domingo é o domingo de missões, onde nós vamos estar contribuindo com a obra missionária do Senhor. E eu quero meditar com os irmãos apenas um versículo do capítulo 9 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Diz o apóstolo Paulo: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo que ele tem uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E esta mensagem, ela foi também transmitidas para nós, e que nós também temos uma responsabilidade com missões na nossa igreja. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: toda a igreja evangélica, ela fala de missões. Mas aqui vem uma pergunta: mas onde estão missões? Nos livros da biblioteca? Na cabeça dos líderes?
nas colunas dos jornais da denominação? Irmãos, Deus quer colocar missões dentro dos nossos corações. Deus quer colocar missões dentro dos nossos corações. E aí nós temos uma responsabilidade imensa, muito grande, de estar realmente cumprindo a ordem de Jesus, que está em muitos textos que nós vamos daqui para frente estar olhando esses textos. Mas em primeiro lugar, missões está no coração de Deus. Deus, ele amou o mundo, amou todo o mundo, e por isso decidiu estabelecer ele um plano missionário, que tem como ponto fundamental o sacrifício de Jesus. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, as bases do plano missionário de Deus tanto pode ser encontradas na chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, bem como na própria criação do homem, do primeiro homem, posto que se pode entender um autêntico plano missiológico nas primeiras declarações proferidas pelo Criador. Deus disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e encham a terra. Essa foi a primeira missão que Deus deu ao homem, o homem que ele criou. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Em segundo lugar, missões, ela está no coração dos profetas. Missões do coração de Davi. Vamos dar uma olhada no Salmo 2:8. Salmos 2, versículo 8. Diz assim: pede-me e eu darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Essa foi a missão que Deus deu a Davi. Missões também está no coração de Salomão. Em Provérbios 11:30. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Ou seja, o fruto de vida está no coração do homem. Missões no coração do profeta Isaías, quando ele diz lá no capítulo 6, no versículo 8, depois disto, Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías se colocou à disposição do Senhor para fazer a obra do Senhor. E é isso que nós temos que ter nos nossos corações, fazer a vontade do Senhor. Missão também estava no coração do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 1, profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: antes que formasse no ventre te escolhi, te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, Deus colocou no coração do profeta Isaías a fazer a vontade do Senhor. Missões também está no coração do profeta Jonas. É interessante que esse profeta rejeitou fazer a vontade do Senhor, mas Deus deu a ele uma responsabilidade que ele tinha que cumprir, independente do desejo do seu coração. Mas Deus queria o profeta ali,
naquela cidade chamada Nínive, para levar a mensagem de salvação para aquela nação, para aquele povo. Deus também colocou missões no coração do profeta Joel. O profeta Joel, vamos dar uma olhada que Deus fala ao profeta Joel. Joel capítulo 1. No versículo 9. Deixa eu ver, no 9, deixa eu olhar aqui direito. Ele disse o seguinte: no versículo 19: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo. Então o profeta, ele clama a Deus e Deus usa esse profeta. Também missões está no coração de Miqueias, no capítulo 4, no versículo 11. Missões também está no coração de Ageu. Ageu no capítulo 2 e no versículo 7. Vamos dar uma olhada, Ageu capítulo 2. Ageu 2, versículo 7. Diz assim: e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Deus também colocou missões no coração de Malaquias. Malaquias, capítulo 4 e versículo 2. Malaquias 4, 2. Diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura terá nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Então Deus promete ao profeta fazer isso. Também missões estava no coração de João Batista. Está lá em João 1, 29. João 1, 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João reconhecia que Jesus era aquele que ia salvar toda a humanidade. Em terceiro lugar, irmãos, as missões está no coração de Cristo também. Em Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, o Filho de Deus veio a este mundo como um missionário. Veio decidido a cumprir uma missão redentora que somente ele era capaz de efetuar. Todos os missionários que atualmente existem no mundo nada mais fazem do que seguir os passos de Cristo. Ele é, por excelência, o primeiro universal de missões dentro do plano eclesiológico das Escrituras. Jesus é o primeiro missionário. Ele viveu sempre em função de missões. Em Mateus 4, em Mateus capítulo 4, nos versículos 32, 23 e 24, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria,
e traziam-lhes todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Missões pressupõe uma dedicação ao homem integral. Assim, o Senhor Jesus dedicou-se durante os 3 anos e meio do seu abençoado ministério a fazer missões. Dentro desse prisma, a Bíblia diz que ele ensinou, que ele pregou, que ele curou, ensinando, cuidou da mente humana. Pregando, atingiu o coração e as necessidades da alma. E curando, ele deu ao corpo a oportunidade de ser também restaurado pelo Salvador de todos nós. Sua morte foi absolutamente missionária. Mateus 20. Mateus 20, 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Ou seja, Jesus ele desceu dos céus não para ser servido, mas para servir. Esta era a missão prioritária de Jesus. Ele não morreu como Marte. Ele poderia fugir, ele poderia dispensar, ele poderia escapar de morrer. Mas ele decidiu oferecer a sua vida em resgate de quantos nele viesse a crer em todos os tempos e lugares. Morte missionária, no mais alto sentido, porque a morte que produz resgate, compra vidas, redime corações e assegura felicidade e garante um lugar nos céus. Ressurreto, ordenou fazer missões. Em Marcos capítulo 16, Marcos 16, 15 e 16, ele diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, ele não era um mero dador de ordens. Ele primeiramente fazia e depois ordenava. Ele fez missões e depois estimulou, designou, incentivou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Os discípulos fizeram missões em um sentido restritivo antes de Cristo. Mas depois da ressurreição, eles decidiram alcançar todo mundo com a palavra do Evangelho. Hoje no céu, ele é diretor universal de missões. Em Efésios 4, 11, 2, 11, Efésios 4, 11, 12, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu essa ordem. Ele desceu às partes mais inferiores da terra para depois subir às regiões mais elevadas das mansões celestiais. Ele se tornou digno de dirigir a sua igreja como cabeça e comandante. Ele ordena ministros por ele mesmo escolhido. Ele aponta a cada um caminho a seguir e determina os campos missionários para os seus escolhidos.
Nos céus, o seu nome, a sua glória e o seu sacrifício serão eternamente recordados em canções maravilhosas, entoadas pelo que já está lá, para o que já lá estão e também pelos que hão de chegar, procedentes desse vale de lágrimas, mas redimidos pelo seu sacrifício, deste vale de lágrimas, redimido pelos seus sacrifícios, feito quando ele esteve aqui cumprindo a sua missão. Em quarto lugar, irmãos, missões no coração da igreja primitiva. Missões no coração de Pedro, em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 39, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Missões também, irmãos, estava no coração de Estevão. Em Atos capítulo 7, fala desse texto maravilhoso da vida de Estevão. Missões também estava no coração de Filipe, no capítulo 8. No capítulo 8, do versículo 1 ao 9, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto aos apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, e que os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Ou seja, Deus colocou missões no coração de Filipe. Missões, irmãos, no coração de Paulo. Nós podemos ver lá em Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. Diz assim a palavra do Senhor: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Missões no coração do crente primitivo. Atos 1:8. Em Atos 1:8, também missões estava no coração, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, missões estava no coração da igreja primitiva. Missões está no coração do Templo Batista de Vila das Mercês. Missões está no coração do núcleo de Ramos. Missões está no coração do templo da Igreja Batista Bíblica do Jardim Pérola 2. Missões está no coração dos crentes verdadeiros que louvam e amam a palavra do Senhor. Em quinto lugar, missões está em nossos corações. Está no meu, está no seu coração. Irmãos, sem missões
a igreja nunca será universal. A igreja foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Mateus 6, 16, 18, com uma destinação inequívoca, a de ser universal. Ela foi projetada para incluir homens de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações deste planeta. Em Apocalipse 5, 9, vamos dar uma olhada em Apocalipse 5, 9. Apocalipse 5, 9, diz assim a palavra do Senhor: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, Jesus tinha essa missão no seu coração. Mas isto seria apenas uma famosa teoria se não houvesse a própria igreja tomar a decisão corajosa, inspirada, de espalhar-se por todo o mundo como o sal da terra, como diz Mateus 5, 13. Com o propósito exclusivo, determinado de encher a terra, a fim de encontrar dentre os seus bilhões de habitantes todos os pecadores e debaixo de condenação, um povo para o seu nome. Missões, irmãos, é o verdadeiro segredo do crescimento da igreja. Todos nós queremos que a igreja de Cristo cresça. Muitos trabalham para que isso se concretize. Outros planejam diferentes formas o seu crescimento. Mas, em verdade, o crescimento somente ocorre quando a própria igreja faz missão. Eu me admiro muito. Eu conheci uma igreja em Campinas, uma igreja pequena, com poucos membros. E essa igreja, chegou um pastor novo para essa igreja, e essa igreja não era uma igreja missionária. E o pastor chamou a igreja à frente e disse para os irmãos: nós precisamos fazer missões. Nós precisamos sustentar missionários. E a igreja não entendia o que aquele pastor estava dizendo. Os irmãos que, passado algum tempo, aquele pastor começou a fazer missões. E a surpresa daquela igreja foi que a obra missionária naquela igreja era maior do que os dízimos e as ofertas colocadas na igreja. A igreja entendeu o propósito de fazer missões. Se nós quisermos, irmãos, que a nossa igreja cresça, nós precisamos fazer missões, porque missão é o alvo de Cristo. Mas em verdade o crescimento somente ocorre quando a própria igreja faz missões. Sem missões, a igreja é um amontoado de congregações locais, isoladas, distantes uma das outras. Com missões, a igreja é uma sucessão de comunidade, ou seja, é um grupo de comunidade interligadas por todos os continentes, cobrindo os 4 cantos da terra, impedindo o avanço da obra maléfica e destruidora de Satanás. Temos que fazer mais missões, irmãos, para podermos crescer muito mais ainda. Missões, irmãos, é um fator de proteção nacional. Tem sido observado com bastante critério e segurança que a obra missionária é um importante fator de segurança para as nações que a praticam. Isso significa que quando uma igreja nacional se empenha em um grande projeto de missões estrangeiras, Deus se constrange e abençoa aquela obra, porque o seu evangelho é pregado noutras nações. Mas abençoa também a igreja que promovem, porque se trata de um compromisso de sua parte em manter a chama missionária acesa e bem desenvolvida, irmãos. Qualquer país que enviar
missionários receberá em troca uma proteção de Deus para si mesmo, na medida em que Deus atende os propósitos abençoadores do povo atingido pela obra missionária. Ou seja, Deus abençoa as pessoas que recebem a palavra, Deus abençoa os missionários que levam a palavra, Deus abençoa a igreja que envia o missionário, Deus abençoa toda a nação que envia missionários. Irmãos, os grandes desafios do mundo moderno. Há muitos têm notado que atualmente existe certos desafios para missões, mas muito mais fortes e graves do que foram enfrentados em épocas anteriores. Atualmente temos os mais modernos meios de comunicação de massa, mas também temos muito maior possibilidade de vermos as pessoas presas, isoladas, indispostas a tomarem tempo com a pregação de Deus. O mesmo rádio e televisão que servem para uma massiva divulgação das Escrituras são utilizados como meio de difusão de religiões falsas, de programas de lazer, de ideologias estranhas à vida cristã. Poucos são os programas que a igreja mantém pela televisão, enquanto milhões a ela se conservam acorrentados, influenciados cegamente por tudo que há de odiondo, mesquinho, diabólico ou superficial que tem ela a apresentar. Irmãos, nós precisamos fazer missão. Vamos fazer missões hoje. O desafio missionário não pode ser atendido depois amanhã. Ela não pode ser atendida depois, amanhã, mais tarde. Seria um crime cruzar os braços hoje, enquanto milhões perecem sem o conhecimento pessoal de Cristo. É uma desobediência gritante cruzar os braços e omitir ao labor missionário. Enquanto milhões e milhões de pessoas morrem absolutamente perdidos, condenados às cadeias eternas. Ah, irmãos, como o mundo está passando por uma dificuldade tão grande. Muita gente morrendo, perdendo vida e indo talvez para o inferno porque não teve oportunidade de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos fazer missão. Nós precisamos fazer missão hoje, irmãos. Devemos despertar para fazer missões agora enquanto é possível. Usemos da liberdade que temos para levar a mensagem da liberdade aos que estão acorrentados pela cadeia de pecado. Ah, irmãos, quantos países desejavam encher o seu país de missionários? Quantos irmãos estão sofrendo por causa do Evangelho? E nós aqui, folgadamente, tendo a liberdade de pregar o Evangelho, tendo a liberdade de falar do amor de Jesus, e estamos com os braços cruzados, parecendo que a responsabilidade não é nossa. Acorda, irmãos, acorda para pregar o Evangelho. Missões é responsabilidade do crente, não é responsabilidade do mundo. E eu quero concluir dizendo, missões é um imperativo de tal maneira importante, inadiável, que não resta outra opção para a igreja do Senhor, neste final de tempo e nessas vésperas da volta de Jesus. E eu quero fazer aqui um apelo para cada irmão do Templo Batista da Vila das Mercês, a voltar os seus corações para missões. E eu tenho certeza que Deus vai se alegrar com as nossas decisões. Vamos orar para que sejamos verdadeiros missionários. Irmãos, cada oferta que você coloca para missões enche o coração de Deus de alegria. Você não pode ir. Você não pode ir no outro país. Você não pode ir em outro estado. Você não pode ir em outra cidade. Mas você pode enviar. Você pode mandar. Você pode evangelizar na sua casa, no seu lar, para os seus amigos, para os seus colegas,
para os seus vizinhos, fala do amor de Jesus para eles. E você vai ver como Cristo vai fazer grande obra na sua vida e na vida de todos. Que Deus possa nos abençoar. Que missões esteja no coração de Deus, da forma que está no coração de Jesus, esteja em cada coração que está ouvindo essa palavra. E eu quero dirigir a você, que está assistindo comigo agora essa live. Vamos fazer missão. Se você não conhece Jesus ainda, Ele está te dando uma oportunidade para que você seja também um missionário. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos fazer os pedidos. Eu recebi aqui alguns pedidos de oração para o culto de hoje. O primeiro pedido é da Esther, a irmã Esther Araújo de Melo. Ela pede oração por ela e também pela sua vida espiritual. Vamos orar pela Esther. Vamos orar pelo pastor João, pela sua família, para que Deus possa abençoar essa família maravilhosa. Temos também aqui um pedido especial da irmã Graça. Ela pede pelo bazar que vai ser realizado no próximo sábado. Que Deus possa abençoar os irmãos para ajudar a irmã nesse sábado. E eu quero colocar aqui um pedido todo especial que ela fez hoje, para aqueles irmãos que têm alguma coisa para doar, para o bazar missionário. Meus irmãos, leve até a igreja, que no próximo sábado vai ter o bazar missionário. Quero também falar de um pedido do irmão Lucas. Ele pede pela sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pela sua esposa. Ele pede também pelo seu trabalho, para que Deus possa abençoar a vida do Lucas, a vida da Mayra. Também eu tenho um pedido especial aqui do pastor Domiciano. Ele pede pelo seu vizinho Jorge. Que Deus te abençoe, Jorge, que ele possa fazer grandes obras na sua vida. Também um pedido aqui do Gustavo. Agora eu não sei se é o Gustavo, irmão da Mayra, ou se é o Gustavo da Lu. Mas de qualquer maneira, qual seja o Gustavo, Deus já está sabendo. O Gustavo pede pela sua família e também pela sua vida espiritual. Vamos orar pelo Gustavo. Creio que é o irmão da Lu, da Mayra. Vamos orar pelo Gustavo. Mas vamos orar também pelo Gustavo, irmão, filho da Lu, para Deus abençoar ele e a sua família. Agora, irmãos, eu quero falar para você. Se você tem um pedido especial nesta noite, você não precisa falar nada. Basta levantar sua mão e dizer: pede que Deus vai te ouvir na minha oração final. Quero também fazer um pedido muito especial. Eu tenho a minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, o nome dela é Anésia. Ela passou por uma cirurgia hoje. E eu quero pedir para os irmãos orar pela Anésia, orar pelo Alves, que é meu irmão, para Deus abençoar. E que ela possa passar por esse momento. Já foi feita a cirurgia, mas ela ainda não está recuperada, ela ainda está na UTI. Vamos orar por ela, pela Anésia, vamos orar pelo Alves. Quero pedir também pela minha cunhada Zete, que está se recuperando também de uma enfermidade. Eu quero pedir também... Joaquim, ele pediu para orar pelo tio dele. Que Joaquim? Lá da congregação. Tiago Joaquim, ele está pedindo para orar pelo tio dele, deve estar com problema. Vamos orar, não sabemos qual é a enfermidade. Eu quero também fazer um pedido especial para um amigo nosso lá na Bahia, em Vitória da Conquista. Ele está com a Covid-19. Ele está no hospital internado. O meu irmão disse que era o Covid, mas eu recebi um telefonema agora há pouco dizendo que não era Covid, mas ele estava mal, ele estava internado, parece que era um problema pulmonar. Então vamos orar por aquele rapaz, o nome dele é Paulo. Quero também pedir aos irmãos que orem pela nossa igreja sede. Ore pelo pastor Domiciano, pela sua família. Quero pedir que os irmãos orem pelo núcleo, pela irmã Dalva, ali com aquele pessoal. Eu quero pedir que os irmãos orem pela nossa congregação, para que Deus possa abençoar a nossa congregação, abençoar cada irmão. E eu quero pedir por você também, que está assistindo aqui agora este culto, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que Deus tem solução para tudo na nossa vida. Quero também pedir pelo meu amigo aqui, meu vizinho Luiz, a Sônia e os meninos, para que Deus possa abençoar a vida deles. O Luiz é um amigo muito chegado, já estamos aqui vizinhos há mais de 20 anos, graças a Deus. A nossa amizade é uma amizade sincera.
e Deus tem nos abençoado muito. Eu quero pedir pelo Luiz, pela sua família. Quero pedir também pelo Júnior, aqui do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo, para Deus abençoar os irmãos, os de baixo, os de cima, os da frente, os de trás. Deus sabe de cada um deles. Vamos pedir por essas famílias. E eu quero também pedir aos irmãos que orem pelo nosso ministério, tanto o meu como do pastor Domiciano, pelo pastor Osival. Quero pedir também pela irmã Nádia. A irmã Nádia precisa muito das nossas orações. Quero pedir pelo Lucas, pelo Weber, que Deus possa abençoar eles e a sua família. Quero pedir também por todos os irmãos da congregação, irmã Júlia, irmã Maria Baiana, a irmã Josefa. Quero pedir também pela Ciele, quero pedir pela Tatiane, pelo Adilson, também por todas as famílias da nossa igreja. Se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou ficar muito tempo aqui, mas Deus sabe das nossas necessidades. Vamos orar então, para que Deus possa nos abençoar neste ponto. Oremos. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar da Tua palavra. Quero pedir ao Senhor que abençoe, ó Deus, a nossa igreja, abençoe o ministério do pastor, abençoe, Senhor, as missões da nossa igreja, que os irmãos possam contribuir cada dia mais e mais com missões, e que domingo todos possam se alegrar no Senhor e estar contribuindo com a tua obra missionária. Quero pedir também pela irmã Graça ali, ó Deus, no sábado, onde vai realizar o bazar depois dessa epidemia, que Deus possa abençoar e que ela possa estar com um projeto completo para esse dia, e todas as atenções voltadas para o cuidado. Quero pedir também, meu Deus, a tua bênção especial pela vida do pastor Osival, pela vida da sua família. Quero pedir também pela igreja lá em Salvador, naquela região ali onde o pastor morava, Lauro de Freitas, que o Senhor possa abençoar aquele povo. Quero pedir também, meu Deus, para que o Senhor abençoe também, ó Pai, a vida da diretoria da tua igreja, abençoando também os diáconos, abençoando também todos os irmãos que contribuem para a tua obra aí naquela igreja, Pai. Quero pedir, ó Deus, a tua bênção, Senhor, para todas as nossas necessidades, para que o Senhor possa nos dar a oportunidade de poder estar firme com o propósito de estar servindo ao Senhor com alegria. Toma nas tuas mãos, ó Deus, esse povo, esses irmãos que estão assistindo essa live, que eles possam, meu Pai, sentir alegria de logo em breve nós possamos estar reunidos ali na tua casa. Queremos pedir, ó Deus, uma bênção para o nosso país, que o Senhor possa abençoar os nossos diretores. Quero pedir pelo presidente da República, que está também com Covid-19, que o Senhor possa abençoar a vida daquele homem, para que ele possa ser uma bênção na vida do nosso país. Quero pedir pelos médicos, pelos hospitais, também os enfermeiros, também os bombeiros, também eu quero pedir pelos policiais, para que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aqueles que estão servindo ali na obra do país. Abençoa também, ó Pai, esse momento em que o país está se abrindo para o comércio, está se abrindo para todas as coisas, e que logo possa se abrir para nós podermos estarmos juntos para pregar a tua palavra. Eu quero pedir, meu Deus, uma bênção especial para aquele homem que está naquele hospital ali em Vitória da Conquista, o Paulo. Abençoa ele, ó Deus, toma a vida dele nas tuas mãos. Quero pedir pelo meu irmão, o Alves, quero pedir pela Nésia, que o Senhor possa abençoar a vida dela, Pai. E eu quero pedir também, meu Deus, uma bênção especial para a Elaine, Senhor, lá na congregação. Elaine está para ganhar uma criança. Está precisando, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, dando a ela a oportunidade, ó Pai, de poder chegar a esse dia e ter essa criança de acordo com a tua vontade. Quero pedir pelo João, pela sua família e por todos ali da congregação, que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e nos dá a oportunidade de poder servir ao Senhor cada dia mais e mais. Quero pedir por missões, que o Senhor possa abençoar o plano missionário da nossa igreja e que nós possamos, ó Pai, contribuir com a tua obra para que o teu evangelho possa alcançar todos os lugares por onde for a tua palavra anunciada. Eu quero agradecer por esta noite e pedir que o Senhor nos dê uma noite em paz na tua presença. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe, que os irmãos tenham uma boa noite. Amém.